nem muito menos saudação, mas foi a que Deus colocou no meu coração no dia de hoje. Amém, igreja? Amém. 2 Reis, capítulo 4, verso 8. Deus abençoe, tem ferramenta aí. É um tempo novo nesse ministério. Vai começar bom, vai começar a ferramenta, vai começar a virtude, vai começar a pessoa a ser tomada pelo Espírito Santo. Aleluia. Fica só na comunhão que Deus vai operar através da tua vida, amém? Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz assim: a sunamita e seu filho. Sucedeu que também um dia, indo Eliseu a Sunei, havia uma mulher rica, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse seu marido: eis que tenho observado, este que passava sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos, pois, a ele um pequeno quarto, junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo eles, nós, para retirar. E sucedeu um dia que veio ali, retirou-se daquele quarto, e deitou-se. Então disse a seu moço Geazi: chama-te a sunamita. Chamando ela, pois, diante dele, porque lhe dissera, disse: eis que tu tens tratado como desvelo que há de fazer contigo, havendo alguma coisa que há de ser falar por ti, o rei, ao chefe dos exércitos. E disseram a ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que há de fazer por ela? E Geazi disse: olha, ela não tem filho, seu marido já é velho. Pelo que disser, chama ele, e pões à porta. E disse-lhe: este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçará um filho. E disse ele: meu senhor, homem de Deus, não mintas para tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu dissera. No 18. E crescendo o filho, sucedeu que um dia, saindo para o seu pai, estavas com uns segadores, e disse-lhe seu pai: ai, minha cabeça. E a minha cabeça. Então disse ao seu moço: levanta-te a sua mãe. Ele levantou: leva-te a sua mãe. E ele tomou e levou a sua mãe, esteve sobre os seus joelhos até meio-dia, e morreu. E subiu ele e deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou sobre ele a porta e saiu. E chamando seu marido, disse: manda-me já um dos moços e uma jumentas, para que eu corra atrás do homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais? Ele: hoje não é lua nova, sábado. E disse-lhe: tudo vai bem. Então abrandou a jumenta e disse-lhe ao seu moço: guia-me, ainda te detens pelo caminho, senão o que eu dizer. 25. Partiu ela, pois, e veio o homem de Deus ao Monte Carmelo. Sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi seu moço: eis que a sunamita agora, pois, corre ao encontro. E disse: vai comigo, vai com teu marido, vai bem, vai com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse: vai sim. Para não tomar muito tempo, eu vou passar por 33. Então ele fechou a porta, e sobre os ambos orou ao Senhor. E subiu e deitou sobre o menino, ponhando a sua boca sobre a boca dele, seus olhos sobre os olhos dele, sua mão sobre as mãos dele, e estendeu sobre ele, e a carne do menino se aqueceu. Pode se assentar, igreja. É difícil pregar Velho Testamento, e a gente tem que ler a história inteira para entrar no contexto, porque muitas vezes a gente lê um versículo só, a gente não vai entender. Mas a Bíblia fala do profeta Eliseu. O profeta Eliseu, a qual foi sucessor de Elias. Elias, a qual era um homem tremendo de Deus, um homem que foi usado tremendamente por Deus, um homem que desafiou 400 profetas de Azera e 400 de Baal, e todos foram consumidos pelo
Ali nós estamos falando de Eliseu, Abão. Ele cresce vendo Elias, ele anda com Elias, ele vê tudo o que Elias faz. O que me chama a atenção é que quando chega a hora de Eliseu operar, Eliseu ele só não aprende com Elias a obedecer, a ser um pastor, a ser um exemplo, mas ele também obedece a voz de Deus e manifesta grande poder e milagre sobre a face da terra. A Bíblia vai dizer que Eliseu passando todavia, a sunamita observando ele, disse: esse homem é um homem de Deus, esse homem é um homem de Deus, esse homem é um homem de Deus. A sunamita, o homem, quando era um homem de Deus, no Velho Testamento, ele simbolizava a presença de Deus. A sunamita, logo com a inteligência, logo querendo atrair mais Deus para dentro da casa dela. A Bíblia vai dizer que ela faz um quarto. Por quê? Porque Deus ia morar juntamente a ela. Ela tinha a presença de Deus. Ela não fez um quarto só para uma pessoa morar. Ela fez um quarto para um homem que representava a voz e a palavra de Deus naquele tempo. A Bíblia vai dizer que Eliseu, tanto grato, a mulher sendo rica, viu que não faltava nada. Eliseu falou para o seu moço Geazi: o que eu posso fazer para essa mulher? Ela falou: eu vi, meu senhor, que ela não tem filho. E o marido dela já é de idade. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que quando o profeta Eliseu determinou a vitória, a mulher se engravidou. E a mulher se engravidando passou um tempo. Ela creu no milagre, ela acreditou no milagre, ela tomou posse do milagre. Mas o menino crescendo, um dia foi para o campo com o pai, teve uma dor de cabeça e morreu. A Bíblia vai dizer que ela intercedeu, ela buscou e não tendo milagre. Ela disse: vamos atrás de Eliseu. Porque toda vez que tem um problema muito grande na nossa vida, a gente sabe que não pode recorrer para qualquer pessoa. A gente tem que recorrer para quem verdadeiramente tem Deus da vida para resolver a situação. Tinha muitas pessoas naquela cidade. Aquela cidade era uma cidade de refúgio. Era uma cidade que muitos passavam por lá. Era uma cidade estratégica para muitos passar por ali. Por isso que Eliseu sempre passava. A Bíblia vai dizer que vai até Eliseu. Ela fala: Eliseu, eu não pedi filho nenhum. Deus. Eu não pedi ministério nenhum. Eu não pedi obra nenhuma. Eu não pedi banco nenhum. Aprove Deus ver aquilo que estava faltando na minha vida e concluir aquilo para exportar meu ministério, minha família, minha vida com grande agrado perante Deus. Mas o que ela se esqueceu é o que Deus manda para você. Ele também garante até no último dia, e mesmo se morrer, Ele faz ressuscitar. Porque se Deus colocou alguma coisa na tua mão, pode passar o que for, a promessa, quando é determinada, ela tem que obedecer à voz do profeta de Deus. Deus. A Bíblia vai dizer que morreu o menino. Eliseu sobe no segundo andar, era o quarto de Eliseu. Era um quarto reservado. Você vê que a Bíblia deixa bem claro que tinha parede, era separação. Quando Eliseu deita sobre o menino, põe a boca sobre o menino, põe as mãos sobre o menino, põe o corpo sobre o menino, e Eliseu aquece aquele jovem. A Bíblia vai dizer que aquele jovem voltou a ter vida. E eu entendo em nossas vidas no dia de hoje, que quantas vezes Deus coloca algo na nossa vida, na nossa mão, e muitas vezes isso que Deus põe na nossa vida dá errado, em momentos da nossa vida. E a gente questiona muitas vezes a Deus: foi o Senhor que me deu, foi o Senhor que fez, foi o Senhor que determinou isso. Muitas vezes você pensa que Deus não sabe o que está fazendo, é que você não está entendendo que o milagre de Deus não é vivido pela sua mão, é vivido pela glória de Deus. Se for preciso abater, ele abate, mas no momento certo Ele também vai te exaltar. Aleluia. Quando Deus viu que faltava para aquela mulher, Deus concluiu. Porque Deus sabe o que você precisa, Deus sabe o que você necessita. A Bíblia diz em Salmo 139: Ele esquadria o pensamento e o coração, conhece a palavra antes aí da ponta da tua língua. Deus sabe o que você necessita, Deus sabe o que você precisa. E quando Deus conclui isso, muitas vezes isso que falta para você se torna muitas vezes pesado. Porque tem uma renúncia, tem uma chamada, tem um sonho, tem um projeto dentro disso. E muitas vezes a gente não entende. Se Deus nos chamou, Ele também tem a responsabilidade
de concluir a chamada na nossa vida. Ele não deu só um filho, Ele ressuscitou também o filho. Mostra que Ele operou na área estéril. E quando todo mundo já não deu mais oportunidade, Ele continuou projetando o sonho. E dá a entender na nossa vida que muitas áreas, mesmo que pensa que tudo acabou, o Senhor sempre vai levantar pessoas para colocar o corpo junto com o nosso e se aquecer. Porque foi lindo nessa noite. Ou você é quente ou você é frio. Você não pode ser morno, porque morno, o Senhor vai vomitar na boca dele. Porque o Senhor não tem negócio com morno. Ou você é frio, ou você não é do manto, ou você não entra na presença em cano. Mas você respeita, todavia, quem é quente, quem roda, quem pula, quem dá lugar, quem profetiza, quem é avivado. Mas você não pode ser morno sob a presença de Deus, porque a área morna da tua vida é a área de comodismo, é a área que Deus vai mexer, é a área que Deus vai ter um encontro com você, porque morno você não entra no reino de Deus. É, Deus. O que me chama a atenção é que quando aquela mulher teve um momento muito difícil da tua vida, ela soube a quem recorrer. E é muito importante isso. Você saber em quem você pode recorrer no dia difícil. Porque se você recorrer a uma pessoa errada, a sua vida inteira vira uma desgraça. O que é uma palavra desgraça, pastor, é feia? Não. A Bíblia diz que é uma palavra sem graça. A pessoa não tem a graça de Deus. A Bíblia vai dizer que Saul, desobedecendo a Deus, ele invoca agora uma feiticeira. Ele quer saber, ele não quis obedecer profeta, ele não quis obedecer o homem de Deus, ele não quis obedecer os nomes de Deus. Ele agora quer invocar a mulher com espírito de feiticeira. Agora um homem que tinha conselho de Deus, ele tornou agora tem conselho de uma mulher feiticeira. A Bíblia vai dizer que Saul foi morto a espada, porque a vida para você viver tem que ser do alto. A vida para você viver não pode ser de baixo. E todavia Deus vai mandar para você um socorro da onde você menos espera. Mas o que me chama a atenção é que a sunamita, não tem nem muita história dela. Ela é a sunamita, ela não é a sunamita de Salomão. Ela é a sunamita. Sabe o que me chama a atenção? Que a mulher de Noé também não tem nome. Sabe o que me chama a atenção? Que muitas mulheres não têm nome, mas foram principal de grande obra e grandes mulheres de grandes homens que faziam obra. Mas sabe o que eu entendo? Que tem muitos hoje que querem estar com os nomes no cartaz, querem estar com os nomes nos melhores lugares, querem estar com nomes em todos os lugares, fazendo os talentos, fazendo os dons. Mas eles não ressuscitam mais o sonho de ninguém. Eles não estão prontos para tirar a morte da cara de ninguém. Eles estão prontos para criar um alívio que se chama emoção, avivamento de pouquinho. Vai refrigerar a tua alma, mas não vai resolver o teu problema. Mas eu vejo a sunamita, nem nome ela tinha, porque sunamita vem da cidade isso tem. Ela não era o nome dela, tinha referência naquele lugar. A Bíblia nem deixa o nome dela. E olha o que ela contemplou na glória de Deus. Todavia quem leu aqui na frente hoje, convém que nós esqueça. E o único que tem que aparecer na igreja é Deus, para continuar ressuscitando teus sonhos. Enquanto muitos pensam que você ia parar, ia desistir, ia recuar, Deus sempre tem uma palavra para você, do homem de Deus. Vai que Deus é contigo. Aleluia. Quando eu cheguei aqui, liguei esse ventilador, minha cabeça doeu tanto. Eu estou lá em casa mexendo com a nossa corrida e faz uns dias. Quando eu falei, hoje eu não consigo pregar, uma dor de cabeça. Hoje eu falei, hoje vai ser o melhor dia. A garganta com caco de vidro. Mas hoje nós encerramos 7 dias no monte. 7 dias, 5 e pouco da manhã. Eu comecei e concluí até o fim. Por que você está falando isso, pastor? Porque nessa semana eu estava em uma guerra muito grande. E eu tenho certeza do que eu vou te falar aqui. Pode contar 4 meses essa igreja. E você vai ver mais de 6 pessoas agregando aqui. E o avivamento que Deus vai derramar nesse lugar. Glória a Deus. Que o recurso de Deus pode muitos projetar a tua morte, pode muitos pensar que vai morrer, mas quando o homem de Deus aquece a tua vida, que se chama Jesus Cristo de Nazaré, você não morre mais, você não padece mais, porque tem renovo de Deus para a tua vida. Tem vezes que você entra aqui, eu sinto o clima da igreja, parece que você deixa o corpo lá fora, a alma lá fora e só entra com o corpo. Aleluia. Não tem como ser unânime. Paulo está num grande discurso em Atos dos Apóstolos. Pedro está num grande discurso no Atos dos Apóstolos.
Qual que é a diferença? É que todos estavam unânime. Você tem que entender que quando você entra na igreja, você tem que desligar a tua cabeça na terra. E para você contemplar o milagre, você tem que viver o sobrenatural. Antes tinha Elias, antes tinha Eliseu, antes tinha Jeremias, Isaías, antes tinha profetas maiores, profetas menores. Mas hoje tem eu e você nessa situação. Hoje tem eu e você nesse tempo de hoje. Hoje não tem mais Elias, não tem mais Eliseu. Hoje não tem mais esse homem. Mas Deus conta comigo e com você, para quando chegar projeto de morte para nós, a gente não desistir. Vamos até a sua casa, porque é tempo de profetizar a vida. Deita dentro do moço, tem um encontro com essa alma, aquece ela, tira ela, ressuscita ela, porque o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia. A gente esquece hoje que a gente vive no tempo da fé. E o tempo da fé nos faz viver o sobrenatural. É que a gente não conseguiu entrar com tudo ainda. A gente fica com um pé lá dentro e um pé lá fora. A diferença de Eliseu, que ele recebeu tanto a chamada, e Eliseu sabia tanto o poder que estava na mão dele. Se você vem entrando no capítulo 5, quando Naamã vai ter um encontro com ele, da Sunamita ele entra na casa, ele entra no moço, porque ele tem algo que foi profetizado, foi gerado dentro de um sentimento. O trabalhar de Deus com pessoas que precisam é diferente de pessoas que têm soberba, que precisa descer. Quando você vê Deus operando na vida da Sunamita, você vê a misericórdia, a bondade, e você vê a gratidão que é estornada do homem de Deus, porque ela reconheceu Eliseu. Ela não só reconheceu quando deu comida, deu moradia, deu zelo para o homem de Deus. Então o homem de Deus falou: não vou deixar ela só, o Espírito de Deus vai dar vida de novo. Mas quando nós entramos para o 5, a Bíblia vai dizer que a menina fala para Naamã descer. Quando Naamã, pensando que Eliseu vai pôr a mão na cabeça, Naamã não sai nem do portão da casa dele. Sabe qual que é a diferença? Enquanto você se humilhar, enquanto você descer, enquanto você perdeu alguma coisa, Deus vai recorrer ao profeta e vai mandar socorro para a tua vida. Quando você vai perder, quando a soberba te encher, as coisas te pegar e você parar de praticar as primeiras obras, aí só o profeta vai dar uma aval na tua vida. Se converta, se arrependa, porque é tempo de viver o novo. Tanto que Eliseu faz, que de um texto para o outro o comportamento é diferente, porque o que Deus tem na sua vida não é o mesmo que tem na sua. Então a gente vê Deus ressuscitando numa casa e Deus fazendo a pessoa se humilhar na outra. A gente vê um contexto diferente. Por que você está entrando, pastor? Porque você tem que entender que o trabalhar de Deus não vai ser igual na minha vida e na sua. A gente vai ver no livro do Evangelho de Mateus um homem centurião, um homem romano. Ele cuidava de uma centúria, ele cuidava de 100 homens. Quando ele veio ter um encontro com Jesus, Jesus falou para ele: vamos até na sua casa, porque ele tinha um problema para resolver. Ele falou: não sou digno de teu Senhor embaixo do meu telhado, só dá um aval, porque eu também sou um homem, eu tenho potência, eu tenho força, eu sou chefe também. Eu digo para eles: vai, eles vai, eu digo para eles: vem, ele vem. Eu sei o que é autoridade. Jesus falou: nunca houve tamanha fé, vai que o seu criado é salvo. A gente vê também outra humilhação da mulher cananeia, quando ela chega até Jesus e fala: minha filha miseravelmente em casa, demoniada. Aí Jesus falou: não é lícito eu tirar o pão dos filhos, que era o judeu, para dar aos cachorrinhos. A Bíblia vai dizer que ela falou: mas até os cachorrinhos comem da migalha dos seus senhores. Aí Jesus, quando ela se humilha, falou: vai, a tua criada é salva. Tem diferença de como você entra na presença de Deus, tem diferença quando você quer atrair a presença de Deus, tem diferença de como você quer viver sobre o reino de Deus. Ou você reconhece o profeta, ou você reconhece Deus para a tua vida ser mudada, ou você tem que descer para as bênçãos do Senhor correr atrás de você. É Deus. E muitas vezes a gente olha uma igreja pequena, a gente fala: nossa, pastor, mas como descer? Gente, é tão difícil para a gente viver numa igreja, é tão difícil para a gente viver no corpo, é tão difícil de nós fazer a obra de Deus, que num vacilo seu, Satanás cria uma roda tão grande e destrói toda a sua unção de um tempo e decorrer de minutos. Você pode ver a história de Naamã. Ele era capitão do exército da Síria, mas o texto deixa bem claro que ele era leproso, porque tudo que ele ia naquele momento foi desvalorizado, porque ele já era capitão, ele
Ele estava várias guerras para a Síria. Mas no momento que ele se encontrava, ele era leproso. Então eu entendo que o momento da nossa vida vai ter muitas fases que nós vamos estar por cima. Mas o momento que vai justificar nós é o momento que o Senhor for ter um encontro com a gente. Aleluia. Então o momento que o Senhor tem um encontro com a gente é o momento que a gente está na prontidão e na reta na presença de Deus. Porque nem todo dia vai ser fácil, irmão. Nem todo dia você vai pregar e Deus vai tomar você na glória. Vai ter dia que Deus vai fazer que nem Noé. Vai ausentar da presença. Mas vai estar no controle do barco. Vai estar no controle da vida. Vai estar no controle da chamada. Mas tem fase que Deus se apresenta, irmão. Amante, eu convidar lá. Tem fase que Deus vai se apresentar, irmão. Tem fase que Deus vai dizer, eis-me aqui. Aí você vai dizer, é fácil, tá bom, Deus está prosperando, tá dando, está honrando. Mas vai ter tempo que Deus vai se ausentar. Deus também deu um filho para a mulher. No momento que nasceu, foi um momento de alegria. Mas no momento que morreu, ela vai dizer, cadê o profeta? Sabe por quê? Porque na hora de receber a bênção, tudo gera uma alegria. Mas na hora da aprovação, meu irmão, você já não tem mais força para buscar. Você já não tem sonho para acreditar. Você já não determina mais. Porque o momento da ausência de Deus mais te machuca. E além de machucar, faz o homem de Deus desistir. A Bíblia diz em Gênesis que Deus deu tudo para Adão e Eva. Deus só retirou um pouco. Quando Deus se retira, a serpente entra. Quando a serpente entra, ela induz Eva a cair. Quando ela induz Eva a cair, ela também corrompe seu marido. A Bíblia vai dizer que aquilo que era o projeto de Deus, agora é expulso do projeto de Deus. O que a pessoa esquece, minha irmã Marie, é que Deus levanta nós, acredita em nós, tenta entender, Deus confia em nós. Mas não é porque só Deus confiou em você, que você já ganhou a salvação. A Bíblia vai dizer que você tem que lutar pela salvação. Tem muita gente que Deus levantou hoje, que ela está levantando ainda, mas tem a unção de Deus. E isso não vai justificar ela, porque muitos homens de Deus acabou sem a presença de Deus. Qual que é o segredo, pastor? Mesmo na ausência de Deus, mesmo dia que você pregar, Deus para dar, mesmo dia que Deus louvar você para dar, Deus reconhecer o teu caminho, a tua história, mesmo Deus é presente. E quando Deus estiver ausente, a sua postura tem que ser igual, porque você não entende os mistérios que Deus está fazendo na vida de ninguém. Aleluia! Você vê que nós pensamos, Deus, o culto está tenso. Lógico que vai estar tenso. A nossa luta é contra potestade e principado e dominadores de outro mundo, irmão. Você não está lutando, irmão, você não de officeiro, você não luta não. Cada um dá uma porrada nenhuma e acabou. Você está sendo espancado com o adversário que você não está vendo. Mas ele conhece a tua falha, ele é astuto, ele é seu inimigo, ele sabe onde te humilhar, te ofender. Qual a diferença? É que Deus vai te guardar todo o tempo. Mas qual que é o segredo? É estar sobre a presença de Deus em todo momento que você passa. Eu falei para o irmão Ed esses dias, estava ouvindo o pastor Ailton, uma oração que a Pâmela me mostrou. E o pastor Ailton, o povo queria falar com ele, queria que ele orasse na hora. Ele falou, gente, eu tenho um monte de situação para resolver. Ele estava tendo um monte de gente para cuidar, e a igreja é aqui. Ele está dizendo, a igreja é aqui, vocês sabem onde está o profeta. É só sair da casa de vocês e vir no culto. Mas o pessoal está tanto no comodismo hoje em dia, que é vem em casa, vem em casa, vem em casa. A pessoa daqui a pouco quer que estabelece uma igreja, glória a Deus. Mas a Bíblia vai dizer, vinde a mim quem está cansado e oprimido. Você tem que vir até Jesus muitas vezes. E muitas vezes Jesus vai até você. A Bíblia diz em Marcos 5 que ele vai até Gadareno. Mas a Bíblia vai dizer que Zaqueu sobe para ter um encontro com ele. Tem pessoas que vão, tem pessoas que têm que descer. Tem pessoas que morrem, mas tem pessoas que Deus ressuscita para ver a glória dele. Sabe qual que é o segredo? Já preguei muitas vezes. Eu nunca tenho controle sobre a minha vida. Vai ter dia que eu vou pregar, nós vai voar. Vai ter dia que não vai pregar, não vai sair nada. Vai ter dia que vai pregar, você pensa que não está saindo nada igual na comunidade, mas a mulher já estava sendo curada. A Deus já está falando com ela. Qual que é o segredo? Você não pode parar em tempo nenhum. Porque quem chamou sua história não foi você, foi Deus. Agora quando tudo está fluindo, está tudo dando certo, está tudo prosperando, você tem alto gás para profetizar. Você tem alto gás para acreditar. Eu quero ver você acreditar quando tudo estiver morto, tudo estiver derrubado, tudo estiver prostrado. Aí eu quero ver a tua fé na
você ir atrás do profeta, do homem de Deus, ou instituir seu ministério de novo, para você concluir a chamada que Deus deu na sua vida. É, só vai dessa maneira, Porque Senhor. o dia mal vem. Vem pro pastor, vem para você. Não tem essa, irmão. Cargo eclesiástico é a unção dentro da igreja. É o pastor, o presbítero, o diaconato, o evangelista. O presbítero ora pela enfermidade, o pastor apacenta, o diácono cuida da obra, a missionária leva a palavra. Todo mundo tem uma função no corpo, irmão. Isso é uma coisa. Agora o seu ministério lá fora é que vai ver verdadeiramente quem você é. Porque quando nós estamos com a presença dentro da igreja é fácil. Eu quero ver o oculto que você passa quando você não está mais na igreja. Faz 5 dias que eu estou batendo na mesma tecla. Porque Deus está dizendo, da maneira que está a sua casa eu não estou agradando, mas eu estou mandando uma palavra profética para aquele lugar. Vai ter vida de novo em nome de Jesus. Santo Deus, fiel. Deus prometeu para você que você vai gerar. Olha, o diabo tenta matar, mas Deus tem que ressuscitar. Aleluia. Porque a palavra de Deus na tua vida é vida, é novidade. A gente tem que vencer o reino espiritual espiritualmente lutando. Qual? Fazendo as coisas de Deus, jejuando, orando, lendo Bíblia, consagrando. Só assim a gente vai avivar o corpo. Não adianta. Deus me fala que nós estamos jogando desigual. Nós estamos jogando 10 com um pensamento e 10 com o outro. Não tem time desse jeito. Você tem que entrar na engrenagem. Você tem que entrar no eixo. Você tem que entrar no tubo. Você tem que deixar Deus apertar seu parafuso. Para você seguir numa só comunhão. Para você ver Deus operar na tua vida. Aleluia. Não tem como, igreja. Não tem como. Você tem que engrenar. Você tem que, como que engrenar? Reconhecer Deus na sua vida. Saber que a chamada é de Deus. Saber que hoje não tem mais profeta, tem você para fazer a diferença. Mas você tem que se esforçar para sair do comodismo. Você tem que se esforçar para sair da área que te vence. Você tem que se esforçar para as coisas que te machucam. Machuca a tua casa, machuca a tua família, machuca a tua história. Essas sequelas não vai deixar a unção sair para fora. O jugo é despedaçado pela unção, mas a unção despedaça o jugo. Mas o teu coração é despedaçado pelo martelo que destruiu a penha. É só Deus que pode trabalhar nessa causa. É Deus, aleluia. É só Deus. O que a gente não entende é que o reino de Deus já é uma renúncia. E você tem que lutar para isso acontecer. Mas você vai falar que nem a tsunami, eu não pedi filho nenhum. A consequência veio. Mas Deus escolheu, irmão. Deus escolheu em momento ruim, em momento bom, em hora boa, em hora ruim, em tempo de prosperidade, em tempo de porta fechada. Quando Deus te escolheu com a retidão. Isaías 43. Quando passares pelo fogo eu serei contigo, quando passares pelo mar, a chama não te queimar, o mar não vai te afundar, nada vai destruir a tua chamada. Porque o Senhor está dizendo, eu sou o teu braço forte, eu sou aquele que te sustenta. Se você for alicerçado no homem, Rogério leu, não tem como você ter estrutura, o vento vai te derrubar. Porque o homem tem altos e baixos, e um dia ele vai estar bom e um dia ele vai estar ruim. E a sua vida vai estar igual a do homem, um dia bom, um dia ruim. Se a tua estrutura está em Deus, você passa o que passar, que nem Paulo diz. Mas você passa com Jesus, igreja. Tem diferença. Santo Deus, fiel. Não é todo dia que vai sair sol, não. Sabe qual foi a diferença da minha chamada, meu irmão Rogério? É que muitas vezes a minha caminhada, dando certo ou dando bom, Deus presente ou Deus ausente, eu sempre prevaleci. Sabe qual que é a diferença de muita pessoa que não quer pregar hoje, que eu conheço, pastor? De muita pessoa que está no ministério, é porque enquanto Deus está bradando, Deus está curando, Deus está operando, a pessoa está ativa. Quando Deus retém um pouquinho para derramar mais, aí Deus só fica observando, a pessoa fala, Deus me abandonou. Aí quando ele fala isso, o diabo levanta um e fala, nossa irmão, o que aconteceu com a irmã? O que aconteceu com a irmã? Acabou, irmão. Você vê milhares de crentes parados. E todo dia eu recebo uma mensagem de um que não ora mais, que não jejua mais, que não acredita mais, o casamento está para acabar, a família está para acabar. Porque verdadeiramente eles se esqueceram de Deus. Eles deixaram Deus no canto. Porque quando Deus operava, ele fazia questão de Deus.
Mas quando Deus se fez ausente para ver o que está aqui dentro, Aí é o problema. O problema não é quando Deus te dá, não, igreja. Eu falei para o irmão no monte, eu estava pregando para os irmãos no monte quase meia hora, eu queria parar. Eu falava, mas Deus, já está chato, eu quero parar de falar. E Deus dando. Eu falei para Isaías, abre a Bíblia aí. Abre a Bíblia aí, Isaías. Quando eu abri a Bíblia, deu Jó 2. Tudo que eu tinha falado e pregado, concluiu no que o Isaías abriu. O que fez Deus? Ver Jó, não foi o poder de Jó, não foi o batismo de Jó, não foi Jó pular, falar no mistério, rodar, fazer gol de maravilha, não. Foi íntegro, reto e temente a Deus. O que Deus está falando, o que vai chamar minha atenção é o seu caráter. Não é o dom que você está me pedindo, não é o dom que você está buscando, não é o dom que você quer para operar. Glória a Deus, aleluia. Deus procura a pessoa com caráter. Porque quem escolheu na Bíblia não era capacitado, ele capacitou. Santo Deus fiel. Mas através do que? Caráter. Quando ele escolheu Davi, ele falou, homem segundo o meu coração. Quando o povo quis Saul, levantou. Deus permitiu. Quando caiu, Deus falou, agora eu vou levantar o segundo o meu coração. Quero eu e você. Erra, mas não desiste. Peca, mas não desiste. Não dá tudo certo, mas não desiste. Está todo dia se arrependendo. Me dá uma outra oportunidade. Me levanta de novo. Amanhã eu vou conseguir. Eu vou determinar isso. Eu vou lutar isso. Está sempre lutando. Está sempre lutando. Você pode ver que toda a história da tua vida teve muitas coisas para te derrubar. Muitas coisas para você voltar para trás. Mas quando você se lembrou da chamada, você disse, está de pé. O que Deus determinou na minha vida. Está de pé. O que o Senhor põe na minha história. Quando você lembra que está de pé, você começa Glória a Deus, aleluia. Porque falar de Eclesiastes 3 é lindo. É a mesma coisa que falar de Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Dentro do contexto, por que está faltando então? Por que está faltando? Na minha vida e na sua. Se a Bíblia é a retidão. Então o contexto dessa história era para Davi. Deus estava falando com ele. A gente usa de exemplo. Você tem que estar entendendo o que Deus está falando com você hoje. Porque tudo que está na Bíblia já é retidão, já está escrito. Nós usa da Bíblia para profetizar, para viver, para dar testemunho. Mas a tua história hoje está sendo escrita. E como ela está sendo escrita? Perante Deus. Como ela está sendo na presença de Deus. Aí eu leio. Há um tempo determinado para tudo. Aí eu entendo. O tempo de abraçar é legal. E o tempo de afastar? O tempo da bênção é legal. E o tempo da miséria, quando chegar a derrota, as coisas. Mas pastor, acontece, irmão. Mas eu sou crente, mas acontece. Você está vivendo uma guerra. Jó estava vivendo com integridade e reto temente a Deus. Quem olhou para a vida de Jó viu uma derrota. Por quê? Um cara próspero perdeu 10 filhos, suas fazendas, todo o seu dinheiro. Era o mais rico do Oriente. Ficou numa chaga, numa cinza, cheio de lepra. Quem olhou para ele de fora disse o quê? Nossa, meu, pecou contra Deus. Pecou contra Deus. Mas não estava entendendo que aquele cenário ia gerar uma glória maior de Deus. Quando você está na prova, as pessoas não entendem que a prova que você está passando é o cenário que vai gerar a dupla honra na tua vida. É porque muitos só olham o momento, ele não olha o que está por vir. Aí quando diz, olha, o irmão caiu, o irmão errou, o irmão não conseguiu. Aí vem a restituição de Deus. Te põe no alto e o irmão diz, como conseguiu? É porque você estava no processo. Quem está no processo, Deus garante. A sunamita estava no processo. Quando Deus mandou Eliseu lá, Eliseu colocou o filho dela na mão dela. E Deus deixou bem claro, não tem ninguém que eu chamo que eu deixo com consequência não. Não tem ninguém que eu dou alguma coisa que eu tiro não. Não tem ninguém que eu ponho alguma coisa na mão que eu retenho não. Deus está dizendo, tudo que está acontecendo no contexto da sua vida é o cenário que eu estou propondo para você. Então entenda e viva Ele. Porque sua vida vai produzir de todo lado. Glória a Deus. Sua vida vai crescer de todo lado. Eu creio, Senhor. O amor, a temperança, a longanimidade, a bondade. Porque dentro da igreja, se a gente não vigiar, a gente se torna bicho, igreja. A gente se torna um monstro dentro de casa. Só quer ser pastor, irmão.
Isso aqui é realidade. Você tem que ser amplo. Talvez você é uma bênção aqui na igreja. Você sorri para todo mundo. Alguém na sua casa é um bicho. Você é um bicho. Alguém na sua casa você é um bicho. Eu posso ser um bicho dentro de casa. Qualquer coisinha não tem misericórdia, discussão, briga. Cadê a misericórdia? Cadê o corpo? É 2 horas da igreja que a gente é o corpo, depois é cada um por si. Não, para você ver os milagres de Deus, você tem que entender que a renúncia é de dentro e a renúncia lá fora. Mas o que você tem que entender, que todas as renúncias que você passa, vai concluir para um grande milagre que Deus tem na sua vida. Aleluia. Essa mulher foi atrás de Eliseu, não foi atrás de ninguém, de qualquer uma pessoa. Ela foi atrás da presença de Deus, o homem que ela conhecia. Por quê? Você tem que saber com quem você está andando. Você tem que saber quem está pondo a mão na sua cabeça. Você tem que saber quem está orando por você. Você tem que saber o lugar que você dizima, que você oferta, mesmo você congregando aqui ou não. Todo lugar você tem que saber o que você faz. Porque naquele dia você pode falar alguma coisa para Deus, mas Deus te deu o discernimento de você fazer as coisas com ordem e decência para ir para frente. Não tem como. Você tem que tampar as brechas para viver o sobrenatural. Não adianta, eu vou ficar aqui quarta, sexta, domingo. Muitos vão dizer, pastor, você falou, cadê minha bênção? A sua bênção depende de você. Quem foi atrás de Eliseu foi a sunamita, porque ela estava com problema. Quando você tem um problema, o seu recurso é Deus. E você fez certo. Você não pode se preocupar. Você tem que ir atrás de Deus até Ele resolver o teu problema. Não você vir só um dia e falar, hoje não deu nada, hoje está cansado. Não! Deus falou, determina algo, seja firmes até o fim. E a luz vai brilhar no teu caminho. Você tem que entrar na dimensão espiritual. Quando eu era novo na fé, eu começava a orar. Os demônios chegavam bem do meu lado assim. Minha irmã está aqui. Quantas noites eu acordava gritando, né? Chorando, muitas, né? Falei até para os irmãos. Eu acordava gritando, Otávio. E vejo antes que ele acordava e ficava na minha frente, assim, 3 horas da manhã. Eu estava gritando toda noite, eu tinha paz, molequinho. Hoje, eu tenho que orar e tenho que bater em retirada. Por que, pastor? Por causa de você não. Porque eu entendi que o maior está comigo. O maior está com você. Então a situação que vi, eu tenho que ser Ezequiel no momento difícil. Dá uma ordem para a situação ser movida. Eliseu deu uma ordem para a situação. Ele colocou a boca. Você acha que a boca de Eliseu era uma boca impura, irmão? Eliseu era top de linha. Você acha que a mão de Eliseu, ele encostou com a mão do menino? Porque a mão de Eliseu era profana, não era santa. Sabe o que Eliseu estava fazendo com o menino? É o que eu tenho, eu te dou. Levanta. Glória a Deus. Nossa, para aquecer uma vida. Você tem que ter. Aqueça teu marido, aqueça teu filho, aqueça alguém na tua Aleluia, empresa, Deus. aqueça alguém no seu vizinho, na tua história, aqueça alguém, porque essa terra tem muita sunamita com filho morto, e Deus está dizendo, eu já te levantei, Eliseu, eu já te levantei, você já aprendeu com Elias, você já sabe o que é libertação, você já sabe o que é cura, você já sabe o que é fazer a obra, qual que é a diferença, é que Eliseu pegou e já foi fazendo, você tem que estar deixando barato. Santo Deus Porque na fiel. vergonha, igual eu quando me converti, eu vi alguém na rua, aí eu estava com a Bíblia aqui. Aí eu vi alguém de terno, passava até para o outro lado. Por quê? Porque tem vergonha de ser crente. Mas na igreja é o maior obreiro. Porque ele vive dupla personalidade. Ele tem vergonha de demonstrar o que ele é verdadeiramente. Então ele está dizendo, está na hora de você mostrar o que você é fora. Porque o mundo inteiro pode te abandonar. Mas Jesus está dizendo, eu ressuscito teus sonhos, ainda preparo uma morada para você no céu, e uma morada para tua família no céu, porque o nome do Senhor vai ser glorificado. Glória a Deus. Amém, igreja? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.